E eu fui ao pico, piquei, ó sim peguei-me, piquei-me lá no chimbal. E eu fui ao pico, piquei, ó sim peguei-me, piquei-me lá no chimbal. Nunca mais eu vou ao pico, ó sim eu vivo sem o pico ser bombado. Mar, oiço, maroiço. Do maroiço espelho do mundo. E o mar é que nos une. Com Manuel Tomás, Manuel Serpa, Armando Castro e Eugênio Leal. Partir na voz do vento, ouvir as asas do vento. Muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora e o local em que se encontrarem os nossos ouvintes e espectadores. Cumprimento em primeiro lugar os ouvintes da Rádio Pico, depois todos aqueles que nos seguem em outros suportes digitais por esse mundo fora. E hoje temos um programa verdadeiramente especial. Hoje é mesmo as conversas do canal. Somos apoiados por uma equipa técnica excelente, formada pelo Paulo Renato como realizador, o Bruno Melo, multimédia, Fernando Teixeira e João Fontes, operadores de câmara, e João Silveira no som. Uma equipa tão grande e tão boa, isto tem mesmo que correr bem. E hoje o nosso convidado especial, que cumprimento de uma forma muito entusiasmada, é o Jorge Costa Pereira. Um homem do Faial, um homem do canal, um historiador e que tem ligações connosco, particularmente, permita uma vaidade, tem algumas ligações comigo. Eu não fui grande professor, mas andei com ele quando ele fez o propedêutico, era assim que se chamava na altura. Andava numas aulas a acompanhar, eles tinham tudo, sabiam mais do que eu. Andava a acompanhá-los na preparação para entrar na universidade. Mas temos muitas outras coisas em comum, como, por exemplo, termos tido o mesmo professor de português, aliás, dos quatro, o Armando Castro, o Eugênio Leal, Costa Pereira, todos fomos alunos de Tomás da Rosa. Depois há uma outra ligação que temos através de Tomás da Rosa, que foi a edição de 2 livros de contos de Tomás da Rosa, por proposta do Costa Pereira, que me incumbiu, ordenou que eu fizesse, e eu fiz, com muito prazer, a preparação da edição de 2 livros de contos de Tomás da Rosa, e o que me deu mais trabalho foi uma exigência dele de eu fazer uma edição crítica, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas que gostei muito de fazer, uma edição crítica do livro de poesia de Tomás da Rosa, Miragem do Tempo. Portanto, há muitas ligações. Tivemos uma outra ligação importante no tempo em que Costa Pereira foi diretor da Casa da Cultura da Horta. Cada frase que eu digo dava matéria para um programa e não esgotávamos os assuntos todos, mas eu vou continuar mais um pouco. E nessa altura, o Armando Castro era Presidente da Câmara da Madalena, está tudo ligado, Presidente da Câmara da Madalena, e fazíamos uma feira do livro para a altura das festas de Santa Maria Madalena. E quem emprestava os livros para a Feira da Madalena era Costa Pereira, através da Casa da Cultura da Horta. Os livros que depois regressavam ao Faial, vinham no barco, no Adamastor ou no Rival, e depois regressavam ao Faial com um envelope com dinheiro dentro dos livros vendidos para fazerem parte da Feira do Livro da Semana do Mar. Isto é uma perfeita comunidade do canal. Aquela comunidade do canal que o Tomás Duarte inventou no nome, e que permite-me outra vez a imodéstia, o Eugênio Leal e eu conseguimos criar e dar corpo através de muitos trabalhos que fizemos ao nível das 2 escolas, secundária da Horta e básica e secundária da Madalena. Mas isto não fica por aqui, há mais. A escola secundária da Horta é uma das melhores escolas do mundo. E isso está provado cientificamente. Eu não vou estar agora aqui à procura dos argumentos científicos, nem filosóficos, nem buscar a física quântica, talvez, poeticamente, para justificar,
mas uma das bases científicas em que assenta essa excelência está em alguns dos seus presidentes de conselhos executivos. E tenho a felicidade de ter aqui presente 3. O Eugênio Leal, foi o último ou o penúltimo a sair da presidência. Jorge Costa Pereira também foi presidente. E há um terceiro, que eu não digo o nome, mas que espero que alguém depois no decorrer do programa diga, porque enfim, também há coisas que não se pode dizer tudo, mas enfim. Manuel Tomás. Pois. Muito obrigado. Durante quantos anos, Manuel? Durante 4 anos. Muito bem. E tenho a minha fotografia lá num quadro. Muito bem. Bom, depois disto tudo, Costa Pereira é atualmente o diretor do semanário Tribuna das Ilhas, já foi deputado regional e é, sobretudo, um historiador, um homem muito ligado aos eventos históricos do Canal, do Faial, do Pico, do Triângulo, nomeadamente através da sua ação muito importante no Núcleo Cultural da Horta e nos célebres colóquios que se realizam, penso que de 2 em 2 anos, 4 em 4. Não sei se a Covid está a ter alguma influência, ainda não. Esperemos que continuem. E, bom, tudo isto que eu já acabei de dizer é mais do que motivos para esta conversa, que hoje sim são as verdadeiras conversas do canal. Como já notaram no indicativo, o Eugênio subiu de categoria e faz parte do genérico do programa, porque ele também está aqui sempre presente e nós, como o Serpa diz, é o nosso irmão do canal e portanto, tem que fazer parte destas indicações. Hoje vamos ter também uma participação especial do grande músico da minha terra, da Candelária, Laurindo Cardoso, que, além de ser um grande tocador, também é um bom sportinguista. E isto às vezes é importante dizer, porque eu vou começar o programa hoje de uma maneira diferente. Os dias da história. Porque o Costa Pereira é historiador. E vamos buscar aquilo que o Ilha Maior dizia há 31 anos, em 1990, no dia 26 de abril, estamos quase a chegar lá. O que é que o Ilha Maior dizia? Os títulos, o que é que se dizia? Dizia-se que sob a liberdade em abril, mesmo para trazer os turistas, e hoje é das apostas mais fortes dos Açores, é preciso ter todas as condições para ficarmos, repito. E só depois de cá estarmos bem é que os outros poderão vir e gozar fazendo turismo, porque, como diz o secretário da tutela, Eugênio Leal, a Europa começa aqui, mas aqui também é a Europa. Um bom tema também para a nossa conversa. Parece que há coisas que continuam atuais. Isto era por altura do 6º Encontro Açoriano de Turismo. Entretanto, nessa altura, a Gruta das Torres estava a ser desvendada pelo Albino Terra Garcia. Falava-se em tapetes voadores, ou seja, a TAP não quer andar por aqui. Parece que 31 anos depois a TAP continua a não querer andar por aqui. Falava-se de uma constituição de uma comissão de pescadores do Pico para reivindicar preços para a safra do atum. Não deixa de ser curioso. Aumentava-se o capital da Citurpico. Nas páginas centrais dava-se grande relevo no 110º aniversário do nascimento do cardeal Costa Nunes. 2 economistas, Duarte Freitas e Mário André, analisavam a situação económica da Câmara da Madalena. Não sei se o Armando se lembra disto. Havia as crónicas habituais do Padre José de Almir e do Fernando Machado. Havia muitas pedradas que, na altura, tentavam acertar nos fundos europeus para a formação, que deram muito que falar, como toda a gente sabe. E, como sabem, nessa altura eu era diretor do Ilha Maior. E há uma notícia que eu tenho que revelar. Bom, não a classifico. E a notícia, reparem bem para o título. Uma notícia, o título é isto mesmo, uma notícia que só saiu porque o diretor do Ilha Maior estava ausente. 2 pontos. Benfica na final da Taça dos Campeões Europeus. E não digo mais nada, porque já está muita gente a rir,
e eu não me alongo, passo já ao nosso convidado Jorge Costa Pereira e cumprimento, agradeço a presença, a disponibilidade para atravessar o canal. E o que é que este canal nos diz? Todos os dias, o que é que este canal nos diz? Muito obrigado, um bom dia a todos, aos ouvintes e em especial a estes colegas que aqui estão. Agradeço muito o convite e acreditem que é sinceramente uma honra estar nesta comunidade do canal, porque é aqui que nós nascemos e é aqui que em primeiro lugar existimos e faz-nos bem sentirmos irmãos, porque não é fácil a quem está nas outras ilhas, sobretudo a partir da terceira, perceber o que é nós, sabermos o que é a ilha em frente e percebermos que ali estão irmãos nossos que comungam... Uma frente que é sempre a mais bonita, segundo Raul Brandão. Também é verdade. E, portanto, faz sempre bem nós percebermos o que é este sentimento de pertença, não apenas no plano teórico, mas no plano físico, nós sabermos que ali em frente estão irmãos nossos com os seus problemas, com as suas dificuldades específicas, mas que fazem parte da mesma comunidade. E, portanto, esta expressão, esta feliz expressão de Tomás Duarte é ainda hoje profundamente atual. Eu gostava só de colocar alguma água nas palavras do Manuel Tomás, nas palavras amigas, porque ele repetiu várias vezes que eu era um historiador, eu sou sobretudo um professor de História. E, portanto, não tenho muita produção em termos historiográficos, não sou um grande investigador em História, e, portanto, sou mais um professor de História que gosta muito de partilhar o gosto que tem pelo passado com os seus alunos e, sobretudo, de motivá-los a gostarem de História e a perceberem a importância da História para a compreensão do tempo presente e para a nossa compreensão como seres humanos, porque a História ajuda muito, de facto, a ajudar-nos a situar no tempo presente. E é nessa qualidade de professor de História e daquilo que tenho tido como oportunidade como membro já muito antigo da direção do Núcleo Cultural da Horta, de fazer parte de uma instituição à qual procuro dar o meu melhor, juntamente com os colegas que têm feito parte das várias direções, dos sucessivos presidentes do Núcleo Cultural da Horta, em podermos ter levado a cabo algumas iniciativas que são iniciativas importantes e que ajudam a construir e a cimentar esse conhecimento que nós temos que ter de nós próprios e do nosso passado. O Manuel falou aqui de alguns exemplos, nomeadamente da questão que é uma das coisas que nos ajudam, que estão à volta das quais nós estamos aqui hoje, que são as obras que o Núcleo Cultural editou já há muitos anos do professor Tomás da Rosa, fazem parte de uma estratégia que o Núcleo Cultural da Horta desenvolveu, e eu sou apenas um dos elementos da direção, não tenho especiais méritos, a não ser o mérito de ser eu a que tenho às vezes contactado com as pessoas, e portanto, nós recebemos da família os originais que o Dr. Tomás da Rosa tinha escrito e que não quis publicar em vida, e achámos que não fazia muito sentido publicarmos isso assim sem mais. E, portanto, tivemos a preocupação, aliás, como temos a preocupação em todas as nossas edições, de encontrar, de dar a essas obras uma dimensão acrescida, que é com introdução, com um estudo crítico, com um conjunto de elementos que acrescentem alguma coisa às obras e que as tornem mais compreensíveis e que as situem no seu tempo e as deem a conhecer às pessoas que as vão ler. E foi dessa parceria, que foi assim um bocadinho demorada, porque entretanto houve o sismo de 98 e portanto travou durante 2 anos a parceria que nós fizemos com o Manuel Tomás, que logo se disponibilizou em coordenar cientificamente, digamos assim, do ponto de vista da literatura, a edição, e que nós editámos aquilo que era a obra do Dr. Tomás da Rosa. A Miragem no Tempo, que já era um livro, portanto, que ele tinha editado, poesia, e que foi uma edição crítica que o Manuel Tomás coordenou, e depois foi portanto, a sistematização e a publicação dos 2 livros de contos
a Ilha Morena e a Tarde e a Sombra. A Ilha Morena já estava praticamente organizado. Sim, a Tarde e a Sombra que estava mais no bruto. Aliás, e, portanto, o título é invenção minha. É o título de um conto. Exatamente. Que achei sugestivo como título. E portanto tivemos a colaboração, tanto quanto me recordo, do Álamo de Oliveira, que é que fez as capas. E portanto foi essa colaboração que nos juntou, e eu sou apenas um dos que fez parte desta engrenagem que levou a esta conclusão. Depois é também no Núcleo Cultural da Horta e também como diretor da Casa da Cultura que nós tivemos a ideia de lançar num contexto, na altura, completamente diferente daquele que é hoje, no contexto de acharmos que nós estávamos nos Açores perante uma situação de veras singular, que era quer a Universidade dos Açores, quer os institutos culturais de Ponta Delgada e o Instituto Histórico da Ilha Terceira, desenvolviam congressos que agrupavam historiadores e cientistas e cuja temática andava muito centrada nas ilhas maiores dos Açores, nas ilhas que tinham tido uma especial importância e relevância no contexto histórico. E, portanto, nós estávamos a verificar que quer a investigação que era feita na Universidade dos Açores, quer esses congressos estavam muito centrados no estudo daquilo que acontecia em São Miguel e na Terceira. E nós achámos que tinha espaço e havia espaço para nós organizarmos um congresso, mas que não fosse mais um sobre o mesmo assunto, e que fosse um congresso que se dedicasse às ilhas periféricas na história dos Açores, ilhas que estavam a ser menos estudadas, menos objeto de investigação nessa altura, e portanto nós apostámos na realização desse colóquio, que depressa se revelou um sucesso, porque foi o único colóquio que, quando se realizou, não se realizou apenas numa ilha, foi-se realizando sempre Faial Pico, Faial São Jorge, Faial Flores, e portanto dava aos congressistas desde logo a ideia de arquipélago, de fazer parte de uma iniciativa que se desenrolava em mais do que uma ilha. E depois permitiu que se fizesse com a publicação das atas dos colóquios, permitiu que se ficasse em livro e, portanto, em suporte que pode ser estudado e pode ser aproveitado, todas as comunicações desses colóquios. E isso foi um sucesso de tal maneira, a ideia foi acertada e resultou que hoje, nos Açores, todos esses colóquios que havia nessa altura desapareceram e só o nosso é que se mantém. E, portanto, mantém-se porque também foi sendo capaz de se adaptar. Deixou de ser uma iniciativa apenas da Casa da Cultura e do Núcleo Cultural. As Casas de Cultura, entretanto, foram extintas. A Câmara Municipal da Horta chegou-se à frente em termos organizativos e hoje em dia é, digamos assim, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista organizativo, o parceiro fundamental com o Núcleo Cultural da Horta para a organização do colóquio, que é hoje uma referência em termos do conhecimento histórico dos Açores. Eu acredito que quem queira estudar determinadas épocas das ilhas do Faial, do Pico, das Flores, do Corvo e de Santa Maria e da Graciosa, que as queira estudar, é indispensável consultar os trabalhos que estão publicados nas atas do colóquio. Se nós hoje formos ver qualquer livro que é publicado de natureza sobretudo histórica, mas também em termos linguísticos e da etnografia, que é publicado sobre algumas destas ilhas, é quase obrigatório estar na bibliografia desses artigos e desses estudos, alguma das atas do colóquio Faial e a Periferia Açoriana. E, portanto, isso foi um sucesso. É verdade que nós estamos a um ano de realizar o próximo, a periodicidade é quadrienal, de 4 em 4 anos. Estamos a lançar o próximo colóquio, mas com muitas interrogações sobre o futuro, sobre aquilo que a pandemia vai permitir, porque a gente não sabe o mês que vem como é que vai ser e, portanto, daqui a um ano... Já há tema para esse ainda não há. Nós estamos agora a desenvolver os contactos iniciais com o junto da Câmara Municipal da Horta para formalizarmos um protocolo de cooperação, que é o que nós fazemos sempre, que nos permite que no ano seguinte avancemos com
com a realização do colóquio, que tem uma participação muito importante do Centro de Estudos de História do Atlântico, História do Além-Mar, História do Atlântico, que congrega um conjunto de estudiosos desta matéria e que também é fundamental na viabilização financeira da iniciativa, porque é que financia uma parte das deslocações dos investigadores. E, portanto, nós não sabemos para o ano como é que vamos fazer e, portanto, estamos agora nesta fase inicial, lançamento dos contactos com as entidades e constituição da comissão científica do colóquio, que é fundamental, e depois a seguir vamos dando cada passo e vamos ver do que é que a pandemia deixa. Mas tudo para dizer, esta conversa muito grande, redonda, para dizer que eu sou parte de uma equipa, das instituições a que estou envolvido, e o meu mérito é apenas esse, não é mais do que esse, e aquilo que eu gosto mesmo de ser é professor de História. Eu tenho uma curiosidade acerca das casas de cultura. Elas nasceram a seguir ao 25 de Abril, salvo erro. E desapareceram porquê? As casas de cultura foram instituições que foram continuadoras dos antigos FAOs, que eram os Fundos de Apoio aos Organismos Juvenis, que existiram, que foram criados em Portugal logo após o 25 de Abril. E, portanto, o FAOs tinha, portanto, a sua organização, tinha um departamento que era a Casa de Cultura, que eram as Casas de Cultura, e depois o FAOs foi extinto, e com a regionalização e, portanto, com a criação dos serviços regionais do Governo dos Açores, as Casas de Cultura foram integradas na Direção Regional dos Assuntos Culturais, na altura. E assim permaneceram durante muitos anos. As Casas de Cultura tinham, de início, uma abrangência territorial semelhante à dos ex-distritos, mas depois, com o tempo, começou-se a verificar, de facto, que havia a necessidade de adaptar a sua orgânica à chamada realidade ilha. E, portanto, por isso algumas casas da cultura foram agregando colaboradores e uma espécie de representantes delas nas várias ilhas. Tentei isso aqui fazer no Pico, nas Flores foi mais difícil, mas nós tentámos fazer isso. E depois, penso que foi já no segundo governo de Carlos César, foi decidido extinguir as casas de cultura e atribuir o papel que elas desempenhavam aos museus de ilha. É verdade que, do ponto de vista administrativo, isso resolveu um dos problemas que as casas de cultura tinham, que era a questão da abrangência territorial e que não era fácil arranjar orgânicas e departamentos e que ela funcionasse bem em cada uma das ilhas. Resolveu esse problema administrativo, mas não resolveu o outro. É porque os museus não são casas de cultura, no sentido em que as casas de cultura eram, portanto, com uma abrangência de atividades muito mais alargada, e eu acho que, fazendo o balanço, olhando para aquilo que foram várias casas da cultura, é verdade que elas dependiam muito dos seus diretores, dependiam muito do dinamismo que eram capazes de imprimir, mas eu acho que ficámos a perder com essa alteração, porque o dinamismo cultural e a diversificação cultural que as casas de cultura traziam perdeu-se, e os museus não foram capazes de as substituir a esse nível. Os meus colegas de painel estão à vontade para intervir. Antes de mais, muito boa tarde a todos e, em primeiro lugar, quero registar com satisfação a promoção do que fui alvo aqui do programa. Pronto. Quero também dizer que o programa também tem ouvintes e a avaliar pelos comentários que vou ouvindo, portanto ainda tem alguns não, deverá ter muitos, mas eu tenho tido alguns feedbacks e, portanto, positivos e portanto, registro isto também com satisfação. Eu queria aqui deixar, uma vez que foi feita aqui a referência ao meu tio, o Tomás da Rosa, enfim, uma pessoa que marcou logicamente muito na minha educação, desde logo na minha e dos meus irmãos e da minha família, desde logo que nasci na casa onde ele vivia. Aliás, os meus pais, quando foram para o Faial, foram viver para a casa dele, e quer o meu irmão mais novo, vivíamos lá. E depois por todo o apoio que ele nos deu, quer ele, quer a minha tia Olívia, também na nossa formação.
E digo isto também e fico também um pouco sensibilizado pelas palavras do Manuel Tomás e do que fizeram por ele, e Costa Pereira, Manuel Tomás, as próprias câmaras também da Madalena e da Horta, que atribuíram o nome de uma rua. E que este nosso programa ocorre no ano em que ocorre também o primeiro centenário da morte, do nascimento, do seu nascimento, portanto, mais concretamente em 20 de dezembro de 1921, ocorrerá o primeiro centenário do seu nascimento. Como sabem, ele fez um percurso que com 11 anos foi para Macau, pela influência de um picoense, o Dom José da Costa Nunes. Por lá teve um seminário de vários anos, depois viu que não era essa a sua vocação, e fez serviço militar, regressou ao continente, aos Açores, e portanto depois tirou a sua licenciatura e regressou de novo ao Faial, onde foi também um dos fundadores do núcleo cultural da Horta, e também fez parte das direções, pelo menos de uma ou duas direções do núcleo cultural da Horta. Portanto, satisfaz-me, e é com alguma emoção também, que aqui estou a falar dessa pessoa que marcou bastante a minha cultura. E a questão que gostava de pôr aqui ao Costa Pereira é: recordo-me de jovem, de adolescente, de jovem estudante do liceu, onde se dizia que a Horta de facto vivia um momento grande da sua cultura, não é? Portanto, era uma cidade onde se respirava cultura, não é? Pelo menos era aquilo que eu ouvia dizer, que havia muita influência também dos estrangeiros, pela presença dos estrangeiros dos cabos submarinos, portanto os ingleses, americanos e os alemães. Mas ainda me lembro de ouvir falar nos saraus do Amor da Pátria, os saraus literários, uma das próprias sociedades, a Sociedade Literária e Artista Faialense, o Grêmio, portanto, desempenharam um grande trabalho, mérito nessas áreas. Hoje há de facto o núcleo cultural da Horta, mas a questão que queria colocar aqui ao Costa Pereira é o seguinte: tivemos, como estudantes, nós os que aqui estamos, os 4 que estudaram no Liceu Nacional da Horta, uma época com Tomás da Rosa, Benarujo, Padre Júlio, Manuel Tomás, Costa Pereira, portanto, Vítor Ruidores, portanto, mais recente. Nos últimos anos, praticamente, eu senti isso nos anos em que tive responsável pela escola, como presidente do Conselho Executivo, que não surgiam, portanto, não aparecia dos professores, geralmente oriundos das áreas de professores de português, de filosofia, de história, e que era com algum pesar que via que dos docentes da escola não havia muita gente, ou havia muito poucos, ou quase nenhuns, que se dedicassem aos problemas da cultura, nomeadamente os problemas literários. Costa Pereira, que também foi presidente do Conselho Executivo, como aqui foi referido, e com este trio de presidentes, temos aqui alguns anos, devemos ter aqui perto de 20 anos, 16, 17, 18 anos de Conselho Executivo, todos juntos, no Faial, e o Manuel Tomás foi o veterano, ainda é o veterano dos conselhos, de presidente dos Conselhos Executivos. Ainda me recordo na reunião, quando foi a sua última reunião, a homenagem que lhe foi feita, e portanto dizia que, estando aqui o Costa Pereira, que também foi professor, e foi responsável, e que agora voltou professor, o que é que acha desta relação, e eventualmente se há aqui alguma correlação entre algum aspecto da menor cultura e da escola, a escola como um agente fundamental da cultura, penso eu, que o é. Qual é a sua opinião que tem sobre isso, da influência da escola? Eu sobre esse assunto, para mim esse assunto é um bocadinho paradoxal. E vou dizer porquê. Porque eu sou daqueles que acho que
Cada época tem os seus méritos, tem as suas coisas boas, como qualquer época, e também não tenho a visão nem a presunção de que aquilo que acontecia, aquilo que havia no passado é que era bom e que agora vivemos sempre numa crise permanente. Portanto, isto é, às vezes acho que isso é um sinal de algum envelhecimento. No meu tempo é que era bom. E, portanto, eu não penso assim, mas sobre esse assunto em particular que o Eugénio levantou, e que acho que é um assunto muito importante e que merece ser, eu falo pelo Faial, que é o que eu conheço melhor, mas merece ser aprofundado, porque para mim é uma questão paradoxal e para a qual eu não tenho explicação. Eu olho para o Faial, para a cidade da Horta, e vejo na escola, no hospital, nas secretarias regionais, numa pluralidade de instituições, eu vejo uma quantidade de pessoas com formação superior sem precedentes na história dos Açores. Nós hoje temos nos Açores, e em cada uma das ilhas, um número de pessoas com formação superior sem paralelo na nossa história. E isso é verdade que eu sei que a instrução não significa imediatamente cultura, mas a verdade é que uma pessoa instruída, uma pessoa com formação, é uma pessoa que tem uma responsabilidade cultural acrescida. E para mim o que é um paradoxo é que nós verificamos nas iniciativas culturais que se desenvolvem na cidade da Horta. Eu às vezes olho, estou na assistência e olho à volta quantos professores da escola que lá estão. Quantos médicos, quantos enfermeiros. E isso é universal. Isso é universal. Então a reflexão não é do Faial, é uma reflexão global. E portanto, há de facto, eu sinto que há um desligamento entre a situação real que nós temos, que é extremamente positiva, que é nós termos nas nossas ilhas, cada vez mais, e ainda bem que é assim, um número muito grande de pessoas com formação superior, com uma instrução que não havia no passado, e ao mesmo tempo essas pessoas estão muito desligadas da vivência cultural ativa na maior parte das iniciativas que nós vemos que se desenvolvem. E, portanto, isto era um assunto que merecia ser devidamente explorado, devidamente avaliado, porque vão dizer, mas aquilo que realizam não nos diz nada. Mas não é tudo. Eu acredito que há pessoas que não gostam de um determinado tipo de música e, portanto, não vão ver aquele concerto. Mas há outros em que nós continuamos a não ver as pessoas. E, portanto, há aqui um excessivo isolamento na comodidade dos lares e dos hábitos de cada um. E estamos a perder, penso eu, isto é a minha... Eu não encontro, como digo, explicação, mas estamos a perder a grande beleza da partilha comunitária da cultura. Muito bem. E, portanto, acho que isso é aquilo que eu sinto neste momento face a esta realidade e a este problema. E a escola é um caso paradigmático, de facto. Quando o Eugénio levanta o problema, é verdade, quer dizer, muitos dos nossos colegas, a gente acho que se esgotam, e a escola é escutante, nos dias que hoje correm, é escutante para os professores, mas esgotam-se nas obrigações da escola e depois não tem repercussões na vida comunitária. Boa tarde a todos. Eu não posso fugir deste tema, é impossível, porque ele de facto traz inquietações, traz perguntas, faz pensar. A cultura na sua vertente subjetiva ativa, portanto há muita gente formada, instruída, mas não quer dizer que pratique, porque a cultura objetiva passiva... Católico não pratica. Não praticam. Na objetiva passiva, portanto, há meios que a tradição oral, a etnografia, a etnologia, por aí adiante, e uma série de estruturas que nós temos que estão ao abandono. Ou seja, não há uma relação forte, e queria que o Costa Pereira, nesse aspecto, me ajudasse, ou ajudasse os nossos ouvintes a explicar ainda melhor a situação. Porque a situação é complicada. Nós, por exemplo, no Pico e no Faial, temos uma série de salas espetaculares.
isso é evidente para toda a gente, e espetaculares, que só se enchem... Como esta em que nos encontramos. Que só se enchem, para essas freguesias fora, nas sopas do Espírito Santo. Ou seja, só se enchem na sopa do Espírito Santo. Os momentos do passado, e não é ser saudosista, é os momentos do passado, que foram vividos nessas salas, através do teatro, através de palestras, através de comemorações, quase se extinguiram. E de facto isto é um problema, porque a cultura, é verdade que o Costa Pereira disse, há instrução, mas não quer dizer que haja prática, porque a cultura também é paixão. Ou seja, a cultura também está dentro da pessoa. A pessoa tem de doar aquilo que é seu, mas tem de ter vontade de doar, de dar. Agora, é uma situação complicada. Eu vou fazer aqui só uma ressalva, porque eu escrevi há uns dias no Ilha Maior uma coisa sobre o teatro, dizendo que era uma mão cheia de nada e outra coisa nenhuma. Afinal, há um grupo de teatro no Pico, o Gota de Mel de São Mateus, que está a ensaiar. A encenação é do conhecido Ricardo Alves, a peça chama-se Café Cruel, e eles vão apresentar, vai ser não para o público, vai ser filmada essa apresentação no Museu dos Baleeiros, depois a RTP Açores deve apresentar e sobretudo as redes sociais, ou seja, para espalhar. Mas eu quero penitenciar-me de ter dito aquilo, porque eles de facto responderam com um pequeno cachê, que agora é uma oportunidade de dar, mas vão fazer isso. Agora, o problema mantém-se. E como é que... Há coisas, Costa Pereira, que eu quero faças de fazer ou não são. Por exemplo, uma exposição de fotografia vai à Câmara da Horta ou vai a uma instituição no Pico ou Macau? Porquê é que não vai uma semana a cada freguesia? Porquê é que as pessoas não se preparam, o pai, a mãe, os filhos, para irem visitar algo de importante? Pode ser uma coisa simples para começar, mas deve ser alguma... As nossas salas não podem estar vazias, tem que ter alguma dinâmica, e, portanto, nós temos que fazer o possível para que essa dinâmica apareça. Começando por coisas simples, mas pelo menos dar-lhe o tom cultural. E gostava que o Costa Pereira voltasse, de fato, a este tema, porque as casas de cultura tinham essa preocupação e essa incumbência. Formavam e, sobretudo, iam aos sítios, ou promoviam nos sítios algo de importante. Isso, de facto, neste momento é um problema. Nós somos capazes de ter gente instruída vendo televisão, ou divertindo-se de outra maneira, mas não temos gente instruída. Eu costumo dizer, eu vou dar também, às vezes, é preciso nós estarmos aqui, fazermos alguma pedagogia. Eu dou um exemplo. Isto é como um carro de boi parado. Havendo um boi que canga, anda. O boi não canga, não tendo boi, não manda. E, portanto, o Costa Pereira é um boi, o Eugênio é um boi, eu sou um boi, mas tem que haver bois que canguem, e isso é muito importante. O Costa Pereira, mas, de facto, não é de saudosismo, mas a diferença entre a Casa de Cultura e o que fez e a situação de hoje, e como é que se remedeia isto? Bem, isto eu não tenho... Eu acho que isto está aqui numa conversa, eu não trago soluções, nem trago, não, pelo amor de Deus, já está aqui, estamos todos a conversar e a pensar... Uma conversa de amigos. Bem, exatamente, e a pensar todos em voz alta, que é o objetivo disto. E portanto, eu penso que essa questão que se levanta é uma questão difícil de resposta. E difícil de resposta porquê? Porque é verdade que no passado, e a gente quanto mais recuar no passado, mais verdade é isto que eu estou a dizer, as pessoas tinham menos solicitações. E, portanto, as pessoas não tinham a televisão, não tinham o conjunto de entretenimento que hoje a própria televisão, com as Netflix e com tudo aquilo que as televisões proporcionam, e não só, não tinham nem a diversidade de entretenimento, de solicitações, nem tinham a qualidade que hoje têm. E, portanto, era mais fácil, há 20, 30 anos, era mais fácil nós organizarmos um evento e haver potencialmente um conjunto de pessoas que estavam disponíveis para esse evento porque saíam de casa, porque
porque iam conviver, porque não tinham nada a fazer em casa. E, portanto, hoje em dia a vida das pessoas e as comodidades que as pessoas têm nas suas casas, isso é um bem, é preciso ser uma coisa muito forte que as leve a sair do conforto das pantufas, do sofá, do programa que eu estou a ver na televisão, do filme que eu quero ver na televisão e que agora eu quero parar porque vou à casa de banho, ou comer umas pipocas, ou porque, olha, eu vou passar esta cena para a frente porque não me interessa. E, portanto, de ver o mesmo filme numa sala de espetáculos. Quando a gente sabe, quem aprecia o ato comunitário de ir ao cinema ou de ir ao teatro, não é só o filme, é o ato de estarmos com outros e é a relação psicológica que nós temos com a ação e com aquilo que se passa. Mas, portanto, as condições hoje em dia são muito diferentes em relação à vida das pessoas. E, portanto, mas eu acho que isso só não explica tudo. Há uma situação para mim que é outra, eu penso muitas vezes nisso e por isso é que tenho estas aproximações, não são respostas, estas aproximações à compreensão desta questão, que é as pessoas, pelo próprio funcionamento da sociedade, as pessoas estão cada vez mais fechadas num certo isolacionismo. É o isolacionismo da sua vida, da sua casa, do seu agregado familiar nuclear. E, portanto, estão muitas delas a perder o sentido comunitário, o sentido de dizer assim, olha, eu vou para estar com outros num espaço cultural, a trocar opiniões, a ver um filme, a trocar opiniões sobre um filme, sobre uma peça de teatro, sobre alguma coisa. E portanto, mas isso sozinho também não explica tudo, na minha perspectiva, não explica tudo. E, portanto, tem a ver também com a concepção que nós temos das profissões. Um professor não se esgota numa sala de aula. Um professor tem responsabilidades na comunidade. É exemplo para os seus alunos. É exemplo em tudo. Também na participação nos atos culturais, nas atividades culturais. Não me digam que um jovem, aluno de uma escola, que toca numa filarmónica, se um dia a sua filarmónica der um concerto e vir lá o seu professor ou os seus professores, esse aluno não tem uma outra relação logo com o professor e dizer, pá, afinal, o meu professor gosta de ver isto e está aqui. E, portanto, estas coisas todas estão a mudar um pouco. E nós estamos um pouco presos nesta transição em que nós, a verdade que nós detectamos é essa, infelizmente, é que as pessoas estão um bocadinho arredias dos aspectos culturais. E, de facto, depois já há aqui um outro problema, que é o problema que eu acho que é um problema muito fundo, que é o problema da concepção da organização dos atos culturais. E da forma como esses atos culturais podem ser aproveitados. Eu vou dar um exemplo, que foi uma coisa que já há muito tempo defendo, que é a seguinte. O único espaço cultural, público, regional, é o Teatro Micalense. E o Teatro Micalense tem uma programação cultural de alguma qualidade, em determinados momentos de muita qualidade. Paga com investimentos públicos. Porquê é que esses espetáculos não são itinerantes nos Açores? Não são itinerantes, por aquilo que eu consigo apurar, por dificuldades da forma como é contratado Boa pergunta. Mas eu sei, é porque é dificuldades às vezes da forma como o contrato é feito para o espetáculo no Teatro Vilense. E a outra é das próprias localidades que às vezes não querem. Porquê? Porque isto depois a gente entra aqui num sistema de vasos comunicantes e de capelinhas, em que uma casa é de uma Câmara, essa Câmara é de uma determinada cor política, depois não quer participar de determinada maneira nas despesas e, portanto, gera-se aqui uma série de atritos numa coisa que eu acho que é das mais importantes, que é, quando há investimentos públicos na área da cultura, esses investimentos têm que ser bem aproveitados e têm que ser postos à disposição do maior número de pessoas. Porque é que uma exposição que é dada num espaço não é itinerante nas freguesias? Porque é que no Triângulo, nas Ilhas do Triângulo, no Faial Pico, não há mais itinerância? O Manuel Tomás falou da questão da Feira do Livro. O Manuel Tomás falou da questão da Feira do Livro.
nós fazíamos aquilo artesanalmente. Nós tínhamos os livros que começávamos a receber com bastante antecedência para a Feira do Livro da Horta. Porque é que, e tenho a impressão que o Armando era o Presidente da Câmara na altura, também fizemos. E portanto, porque é que os livros que estavam na Horta à espera de haver uma Feira do Livro, porque é que não haviam de vir ao Pico para se fazer uma Feira do Livro, que não era aquela que havia na Horta, porque entretanto chegavam outros, mas era aquela que era possível fazer com o que nós temos. E portanto, às vezes já acho que falta, há uma série de areia na engrenagem que não permite isto. E portanto, a gente que se a meter-se por este caminho tínhamos muito que falar e muito que conversar eu quero e que dizer aqui, acerca disto. Sem querer interromper, mas quero acrescentar uma coisa que é, nós fomos candidatos derrotados à presidência das câmaras em simultâneo. Costa Pereira na Horta e eu na Madalena. Perdemos bem, pronto, é assim, é por saber perder também, mas nós conversámos antes e combinámos que estas realizações culturais, de um lado, deviam passar para o outro lado do canal e que depois nós haveríamos de arranjar uma forma, como depois vinha concretizar contigo, com a Jane Leal, relativamente à escola secundária da Horta. Mas já agora eu vou fazer uma inconfidência, porque vocês falaram de coisas interessantes como os agentes culturais deslocarem-se de um lado para o outro, haver exposições itinerantes, e eu tive uma reunião há 3 dias na Horta, com a senhora Secretária Regional da Cultura e dei animicamente um pulo em frente no caso da revitalização da Espalamaca. Talvez por serem pessoas, ela e o chefe de gabinete, por serem pessoas deste meio, percebem o que é a Espalamaca, o que é o sentido daquelas lanchas da travessia do canal, e ela teve uma ideia que é a Espalamaca poder vir a ser a lancha cultural. Na altura, nomeadamente das festas do Triângulo, ela ser o veículo transportador dos agentes culturais entre as 3 ilhas e também ser um agente de exposições itinerantes, ora transportando-as, ora colocando-as em evidência dentro do seu próprio espaço. Isto é não devia ter dito já, mas pronto. Mas, de qualquer forma, acho que é um dado importante para todos os amigos espalamacadores, que são muitos ainda, que andam por este mundo à espera de um dia. Mas as horas, o Costa Pereira fala muito bem, mas o tempo não perdoa. E nós temos que, para pôr o Laurindo em condições, vamos passar às memórias do canal, ouvir um bonito texto de Tomás da Rosa. Memórias do Canal, através da literatura. Rogério, dá lugar ao Laurindo. Ai, quem me dera partir na canoa da esperança, ir ancorar noutras praias. Ele empinou-se, acavalou-se no cume da vaga e afocinhou num trevolinho de espuma desalmada e grossa. E dentro dele nem um grito, olhos fixos, mãos prontas e Deus na alma. Com os jares forrados de neblina, não se descortinava o faial, nem se enxergavam os ilhéus da Madalena. Nunca o mestre Manuel Sassá, em sua vida tão longa, vira tão perto de si o perigo de uma fera de boca escancarada como era nesse dia o mar. Ele, o velho lobo das águas que tanto se familiarizara com a presença da morte. À popa bradava o mestre Jacinto: "Folguem as escotas, o mais que puderem!" É que o mestre Joaquim ao leme tentara em vão virar para o faial, e o Santo António expusera o flanco a um medonho caixão de noroeste. Calçadas de novo as escotas, o barco de novo aproado ao embate do vento, e do caixão mergulhou como ébrio, delirante pela escarpa de uma onda alcantilada. O vento crescia sempre,
E o mestre Manuel cada vez mais se lamentava. Se a vaga fizera focinhar a proa, de maneira que falta água ao leme, era uma vez o Santo António, mais os que vão dentro dele. Em situações perigosas, gaguejava mais, às vezes. Repentinamente, como incitados por uma mola, lançam-se tripulantes e passageiros sobre cestos e sobre cabazes, garrafões e embrulhos. O Rodrigues e o Manuel António tiravam às ondas feixes de lenha. O mestre Simas ajudava. A Leonor deitava ao mar algumas sacas do seu carvão. Paciência. E o mestre Manuel o velho lobo daqueles mares, viera encostar-se à casa da máquina observando. Aliviado o peso da carregação e facilitada a manobra, manifestou-se uma alegria esperançosa nos rostos e nos gestos. Respirava-se fundo com certa calma quando o mestre Joaquim anunciou que flutuavam, mesmo assim, entre a vida e a morte. Restava um único remédio possível, aproveitando a ocasião boa, virar a sotavento e deitar a fugir. Agora! O mestre Joaquim finca os pés na borda. Com toda a força dos braços e todo o peso do corpo, carrega a cana do leme. E o barco, após virar rápido, sulca esfuziadamente a crista das vagas, espanejando, impelido por longas ventanias que zunem úmidas. Estamos salvos, foi o grito de satisfação saído da boca do mestre Manuel. Ao porem os pés no cais de Santa Cruz da Horta, a si próprios se felicitavam os homens e as mulheres como se pisassem a terra da promissão. Antes do descarregamento, lembrou um marinheiro que subissem a muralha, a indagar o que teria sucedido ao outro barco do Calhau, fustigado pelo temporal. Não foi necessário. O Caridade vinha dobrando a ponta da doca. Serpa. Bom, este é o momento do Laurindo Cardoso, que nunca deixou a canga desde os 18 anos. Impressionante. Tem um currículo de veras impressionante. Desde os 18 anos em que foi figura de proa de uma peça de teatro chamada O Natal na Guerra, em que o palco ocupava metade da sala, e 2 anos depois, quando foi figura de proa num conjunto que marcou este canal, o conjunto Pedras Negras. O Laurindo, pode-se dizer sem qualquer rebuço, é um artista do canal. Noites inolvidáveis do amor da pátria, noites inesquecíveis do Foro Julai do Sporting, noites em viagem de alto risco para participar no aniversário do Feial Sport, mesmo nos recantos no Império dos Cedros ou na Fajã da Praia, Pedras Negras, talvez não tocou menos no Feial do que Já agora também tocou em algum lugar do Pico? Sim, sim. Ah, está bem, está bem, está bem. Tocou, sim senhor. Tocou em muitos lugares do Pico. Mas foi um conjunto célebre. E o Laurindo foi viola solo, viola elétrica solo, de excelência, por isso vai tocar aqui na viola da terra, a nossa viola preciosa, a viola que é o germe da nossa cultura, a viola de arame. Ele vai tocar de maneira diferente. A nossa viola é tocada em rasgado, toda a gente sabe como é que se toca a chamarrita numa viola, rasgado, que é muito importante para nós, para estas duas ilhas, significa dinâmica, força, revolta entre a euforia e a raiva, mas era mesmo assim, ela representa a força de um povo. Isto está a ser um poema, não é? Isto é um poema. Mas, atenção, a nossa viola, para os mestres, também é possível ser tocada em ponteado. É isso que ele vai fazer. Ele vem a este encontro, há de vir mais vezes, com certeza, porque ele todos os dias toca música, todos os dias fala de música,
todos os dias compõe, a vida dele, a música faz parte da sua vida. E, portanto, ele vai experimentar tocar na viola, que é tida como um instrumento base, enrasgado no pico e no faial, vai tocá-la em ponteado, algumas das melodias, só um pequeno toque, pezinho, rola, sapateia de cadeia, tirana, cacei e depois enrasgado, claro, a chamarrita. Laurindo, é a tua vez. Merece palmas. Bom, recompostos desta avalanche cultural, música e literatura, voltemos à conversa porque o tempo esgotou. Está mesmo no fim. Temos uma tolerância ligeira e a palavra ao Costa Pereira, porque isto é mesmo... Falas tão bem que o tempo se esgota sem a gente estar por isso. O Laurindo toca maravilhosamente bem. Tomás da Rosa escrevia como ninguém. É um quadro espetacular, aquele quadro
do mau tempo no canal. Aquele é que é mesmo o mau tempo no canal, uma situação real de mau tempo no canal. O Armando deu uns gritos, embora tivesse com o microfone fechado, mas sempre se ouviu alguma coisa. E não, desculpa, é a descrição de uma viagem com muito mau tempo, em que o barco ia um bocadinho carregado e aqueles gritos que eu dei são ordens do mestre para toda a companhia ouvir e cumprir. E cumprir, porque aquilo tinha que ser preciso. Orçar o barco era fundamental naquela altura e tinha que se fazer aquilo. Portanto, todos aqueles movimentos, pôr a carga ao mar, portanto, aquilo era, o tempo era fundamental. O tempo era fundamental. E o Tomás da Rosa descreve isto muito bem descrito. Portanto, isto que eu li não é seguido. A história, portanto, até tem coisas engraçadas, porque há uma menina que de vez em quando pergunta: e se chove? E se chove? No meio desta tempestade toda, a história até é engraçada. Eu escolhi partes da história para descrever uma viagem do barco de inverno com muito mau tempo. Costa Pereira. Eu fiquei deliciado a ouvir essa história, que já tinha lido, mas aquilo que, para concluir esta nossa conversa de amigos aqui do canal, acho que a gente devia concluí-la com algum otimismo. A diferença que é hoje atravessarmos o canal comparado com aquilo que nós ouvimos nesta descrição. E por isso, no fundo, apesar dos problemas todos que nós aqui tivemos a falar e de alguns desamores que temos, de alguns paradoxos que temos em relação ao tempo presente, também o tempo presente tem muitas coisas boas e o progresso trouxe-nos de facto grandes melhorias. E atravessar-vos hoje o canal, mesmo num dia de mau tempo, não tem nada a ver com aquilo que o Dr. Tomás da Rosa descreve neste texto que o Armando leu com tanto sentimento. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer a concluir nesta nossa conversa é que, apesar das muitas coisas que ainda nos falta fazer, das muitas coisas que nós gostaríamos que fossem melhores e diferentes, é muito bom vivermos neste tempo. E com esta nós vamos mesmo terminar. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham por esse mundo fora. Foi um prazer e até daqui a 15 dias. Maroiços e maresias. Muito bom. Mar, oiço, maroiço. Do maroiço esperei do mundo. E o mar é que nos une. Com Manuel Tomás, Manuel Serpa, Armando Castro e Eugênio Leal. Parti